Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível para você que me segue nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Paulo Roberto Maciel, tem que repetir o Maciel, e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de terça-feira, 2 de maio de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela venera neste dia os santos, dia 2 de maio, Germano, Zoé e Atanásio, hein? É a quarta semana da Páscoa, que iniciou-se no domingo. Maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias. É o mês do trabalho ou do trabalhador, da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, mês da enfermagem do enfermeiro, da abolição da escravatura, das mães, do gari, do seresteiro. E está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março de 2023. Olha, a fase da Lua é quarto crescente. Estão se passando 122 dias do ano, faltando 243 dias para terminar 2023. Vamos ver mais algumas informações sobre o dia 2 de maio. É o Dia Mundial de Combate à Asma, Dia Nacional da Ética e Dia Mundial do Atum. Você sabia? Dia do Atum, Dia Mundial do Atum. Indicadores da economia brasileira: salário mínimo 1.302 ou 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Temos a inflação dos últimos 12 meses, 4,65%, divulgada em abril pelo Banco Central do Brasil. Temos algumas cotações de café, dólar, bolsa, no fechamento dos negócios na sexta-feira, 28 de abril de 2023. Foi o último dia útil do mês de abril. Vamos ver como fechou o café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. A saca de 60 quilos do produto em grão é o produto no atacado, ok? Café Arábica Bebida Dura, R$ 1.029. A Arábica Bebida Rio, R$ 928. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 640. Temos o mercado financeiro em São Paulo. O dólar fechou no dia 28 em alta de 0,14%, cotado a R$ 4,98. Já o índice da Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve alta de 1,4%, a 104.431 pontos. Notícias curtas eu passo para vocês. Chances de trabalho num supermercado em Vila Velha, hein? Eu passei pelo supermercado EPA no bairro Glória, em Vila Velha, no sábado, 29 de abril de 2023, e vi que havia oportunidades de trabalho com ou sem experiência. O e-mail é este, atenção, você que está desocupado, oportunidades@epa.com.br. Cine, já no Cine, Sistema Nacional de Emprego de Colatina, no dia 27 de abril, havia 72 oportunidades de trabalho das empresas da região. Frutas, agora eu quero falar sobre frutas. Uma cliente de supermercado me mostrou um mamão e reclamou num estabelecimento comercial na Grande Vitória. Segundo ela, colocam carbureto para o produto madurar mais rápido. Depois vem o câncer, disse-me a senhora idosa reclamando do carbureto. Eu não sei se o carbureto causa câncer, mas ela reclamou achando que causa, né? Imóvel em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, nas proximidades do centro, na Avenida Jerônimo Monteiro, bairro Jaburuna, um apartamento em construção num prédio está precificado em R$ 120 mil a R$ 130 mil.
O imóvel tem 2 quartos pequenos, sala, cozinha e área de serviços. Todos os cômodos são de dimensão reduzida. Então, é um apartamento bem pequenininho. Morte de criança. Olha, uma menina de 7 anos de idade caiu de um apartamento no município de Guarapari, no Espírito Santo, e morreu. Nossos pêsames sinceros à família, hein? A moradia dos familiares da criança fica no 8º andar do edifício e a tragédia se deu no último domingo, 30 de abril de 2023. Homicídio. Um subtenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi assassinado ao parar num sinal de semáforo. Isso aconteceu no município de Vila Velha no último fim de semana. O PM era também proprietário de um clube de tiros no município de Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo. Vamos falar do Verdão. Verdão é o Palmeiras, né? É um clube que tem muitos torcedores pelo Brasil afora, não só em São Paulo. O Palmeiras venceu o Corinthians nesse grande clássico no último sábado, 29 de abril de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Verdão do técnico Abel Ferreira somou 7 pontos na competição, se colocando na 2ª posição na tabela. O Santos, por sua vez, derrotou o América Mineiro. Já o São Paulo empatou com o Coritiba na casa do adversário no estado do Paraná. Combustível. A Petrobras anunciou uma redução no valor do óleo diesel vendido para distribuidoras. A medida entrou em vigor no sábado, 29 de abril de 2023. A redução é de 38 centavos por litro. Criança abusada. Meu Deus do céu, o que é isso? Uma menina de 2 anos de idade morreu em consequência de ser abusada sexualmente. O caso se deu em Guarapari, no estado do Espírito Santo. A criança foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso se deu nos últimos dias. Prédio desaba no Nordeste. Um edifício desabou no município de Olinda, no estado de Pernambuco. Pelo menos 6 pessoas morreram na tragédia acontecida na sexta-feira, 28 de abril de 2023. Mulher criminosa é presa. A Polícia Federal deteve uma mulher que estava com R$2.000 em notas falsas, dinheiro falso. A ocorrência de crime de moeda falsa foi registrada no sul do estado do Espírito Santo recentemente. Agora vamos falar de jogo de loteria. Você joga em loteria? Joga ou não joga? Eu jogo raramente, muito difícil jogar. Mega Sena paga uma aposta mais de 61 milhões. O concurso 2587 da Mega Sena, sorteado no sábado, 29 de abril de 2023, teve um ganhador apenas na faixa principal das 6 dezenas. O felizardo é de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e leva o prêmio, vamos ver aqui quanto ele leva de prêmio, 60, olha aí, leva de prêmio 61.056.497 reais e 58 centavos. As dezenas sorteadas foram 05, 10, 11, 22, 23 e 37. Os 328 acertadores da quina da Mega Sena tem direito ao prêmio individual de R$ 17.723 reais. Um bom prêmio, né? 17.723 reais. Deixa eu ver mais aqui. 180 jogadores fizeram a quadra e ganham R$ 305,54 cada um. Pois é, legal, né? Os 180 ganhadores, então, na quadra, é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Os 100 jogadores que fizeram a quadra ganham R$ 305 cada um. Já é um bom dinheiro, né? Para quem aposta em loterias, né, ter um dinheirinho qualquer que seja, já é bom. A arrecadação total foi superior a 100 milhões de reais. O próximo sorteio será no concurso 2588, na quarta-feira, 3 de maio.
As apostas podem ser efetivadas até às 19 horas do dia do concurso em casas lotéricas ou no endereço telemático da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, subiu de valor de R$ 4,50 para R$ 5,00 a partir deste mês de maio de 2023. Então, houve aumento aí de mais de 10% do valor da aposta. Agora eu quero falar para você da OACB, é uma Ordem dos Advogados Conservadores, OACB. Ela assessora advogados conservadores, você sabia? Pois é. No fim de 2019 foi criada a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. O presidente da entidade, Geraldo Barral, diz que ela é composta por advogados que não se sentem confortáveis na ordem tradicional, na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Ele ressaltou que a associação não nasceu para fazer contraponto à OAB, mas sim para acolher os advogados sem espaço, desconfortáveis, sem voz no órgão tradicional da categoria. O objetivo é lutar pelo direito e o respeito ao devido processo legal para todos os brasileiros. A OACB apresentou representação à Câmara Federal pedindo investigação dos deputados que retiraram a assinatura do pedido de CPMI dos atos de 8 de janeiro. Suspeita-se de corrupção passiva. A jornalista Cristina Gremel entrevistou Barral no canal do YouTube Gazeta do Povo. O site para saber mais detalhes sobre esta associação é este: oacb.org.br. Vamos a mais informações. Laboratório de drogas encontrado no Espírito Santo. Informações levantadas pelo Serviço de Inteligência do 1º Batalhão possibilitaram a Polícia Militar localizar um laboratório para refino de drogas no bairro Inhanguetá, em Vitória, capital espírito-santense. As apreensões somaram R$ 51.395 em espécie, além de tabletes de pasta base para serem diluídos com lidocaína, cafeína, ácido bórico e outras substâncias. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caos, deixou um recado. Disse o oficial: você, usuário, além de comprar um péssimo produto, ainda contribui para alimentar a criminalidade, principalmente crimes de furto, roubo e homicídio. Poxa vida, hein? É um alerta para quem consome entorpecentes, os tóxicos, os alucinógenos, né? Não pode, gente. Tem que ter consciência de que isso faz mal. Isso é péssimo. A droga é o mal, e ao mal não se dá trégua, já disse nosso santo São João Paulo II. Olha, eu falei sobre aumento do preço de loteria. Eu quero reforçar: aumento no preço das loterias do governo federal. Novos preços começaram a ser praticados a partir de 30 de abril de 2023 nos jogos de loterias da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Mega Sena subiu mais de 10%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil saiu de R$ 2,50 para R$ 3,00, a Quina de R$ 2 para R$ 2,50, Lotomania de R$ 2,50 para R$ 3,00. No dia 3 de maio, o jogo mínimo da Time Mania subirá de R$ 3,00 para R$ 3,50. E o dia de sorte de R$ 2,00 para R$ 2,50. Manchetes do jornal A Tribuna agora. Eu divulgo manchetes do jornal A Tribuna porque eu aprecio ainda o periódico que circula de forma impressa. E ele é o único no estado do Espírito Santo que circula em padarias, lanchonetes e bancas de jornais de forma impressa. Por isso eu divulgo aqui numa forma de cortesia. Capa do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo, no dia 29 de abril, sábado. Alegria para não cair na rotina do casamento. Juntos há 10 anos, Amara e Carlitos vivem de circo e mantêm o bom humor. TRT manda aplicativo pagar direitos a motorista.
Não dá para entender isso, né? Porque o motorista de aplicativo ele não tem horário, aquilo para ele é uma oportunidade, né, que ele tem na vida. Mas vamos lá, né? Pelo amor de Deus, vamos ver aqui. A Justiça do Estado reconhece vínculo profissional de motorista de aplicativo. Não sei se pode recorrer, não sei o que vai acontecer, não sei se esse motorista de aplicativo vai acabar, não sei. Tem que ver os próximos passos, né? Papo de família: se um filho não perceber o amor de sua mãe, ele não é merecedor desse sentimento. Opinião econômica: em Guarapari, o planejamento urbano deve ser pensado de forma integrada e sustentável. 30 opções de cursos para ganhar dinheiro com beleza. Edição agora de domingo, 30 de abril de 2023. Por que alergias continuam matando? No futebol, derrota para o Fortaleza tira o Fluminense da liderança. Coluna do Gilmar Ferreira: Cuca pôs o passado embaixo do tapete e nenhum de nós deu valor ao débito na conta social. Pais têm de ajudar os adolescentes a ter autoestima. Geração viciada em remédios para dormir preocupa os especialistas. O uso incorreto dos medicamentos pode até causar amnésia e crise de ansiedade, segundo os médicos. Estudo aponta que 72% dos brasileiros sofrem de doenças... É isso mesmo? Eu estou achando um número muito alto. 72% dos brasileiros sofrem de doença relacionada ao sono. Maioria não teme perder emprego com o avanço da tecnologia. Ainda bem, né? A maioria não teme perder emprego. Estão seguros. Caçadores de destinos, rotas de cafés especiais nas belezas do Caparaó, no Espírito Santo. Elas entendem tudo de cervejas e vinhos. Mulheres estão mais dispostas a experimentar o novo quando o assunto é bebida alcoólica, diga-se de passagem, né? Empresária Carla Cristina dos Reis e Ellen Rezende dizem que o mercado é desafiador, mas valoriza a sensibilidade e a dedicação delas. É uma legenda de fotografia. Agora, sexo e saúde é uma coluna. Sexo é vida e traz diversos benefícios. É só ganho e prazer. Se algo não está indo bem, procure ajuda. Coluna do Pedro Valsfeu Rosa: quantos séculos serão necessários para que mulheres sejam apenas respeitadas? Fonte Grande: aprovado pedido de financiamento externo para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Financiamento externo. Bem, vamos à edição de segunda-feira, dia 1º de maio de 2023, do Jornal A Tribuna. É o único dia que não circula de forma impressa esse periódico, A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Fogão vence o Flamengo e já sonha com o título. Alvinegro conseguiu a vitória mesmo com um jogador a menos após a expulsão no segundo tempo. Adrielson, à frente de seus companheiros, festejou a vitória por 3-2 sobre o Flamengo e prometeu que o Botafogo vai disputar o troféu do Brasileirão. Gilmar Ferreira: sem Arrascaeta, o Flamengo perdeu 5 de 9 jogos e é um time comum. Doença letal: paciente com raiva humana morre no estado do Espírito Santo. Ele estava internado no município da Serra, na Grande Vitória, e era do estado de Minas Gerais. Violência no Espírito Santo: PM aposentado é morto a tiros de fuzil ao parar carro em sinal. Carro onde a vítima foi executada está numa legenda de fotografia aqui escrito, olha, carro onde vítima foi executada. A foto do carro está aqui e abaixo tem a legenda. Gente, não tem que ser investigado esse caso aí, né? Supermercados, lojas de rua e bancos fecharam no dia 1º de maio. Convenção proibiu o trabalho de funcionários dos setores. Adolescente faz arte com blocos coloridos. Professor tem sucesso com livros de ficção. Agora eu quero falar para vocês uma opinião, comentário. Olha, triste a coisa esquerdista, marxista no Brasil, a falta de segurança jurídica.
Meu Deus, estão querendo agora voltar com o imposto sindical também. Será possível que ninguém barra esses esquerdofrênicos que voltaram à cena brasileira em janeiro de 2023? Será que não adiantou de nada o eleitorado ter votado maciçamente num parlamento nitidamente de direita ou moderado, ou conservador, ou de centro? Até quando esse pessoal da esquerda marxista vai continuar fazendo o que bem quer? E a dama e o chefe petista federal ostentando aí com dinheiro público pelo mundo afora e no Brasil também. Congresso derrubando as regras aprovadas no governo de Jair Bolsonaro sobre o saneamento ambiental. É a mudança no ensino sendo proposta. É a gastança de dinheiro público com artistas e propaganda nos meios de comunicação. É a dinheirama sendo gasta. E ninguém consegue dar um basta nisso, né? Será que vão esperar o que? A intervenção de Deus? Olha, quando ela acontece, ela vem de uma forma muito severa, hein? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Olha, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus tem como principal igreja a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Normalmente, às 19 horas de cada dia, tem uma celebração eucarística ou celebração da palavra. Então você pode assistir às 19 horas na Catedral Colatinense. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Projeto contra a internet. Olha, gente, é preciso se mobilizar. É preciso se mobilizar. Projeto contra a internet. Você que usa a internet, que atua nela, na web, atenção. Um projeto de lei, conhecido como PL das Fake News, está para ser votado na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília.
para Júnior Japa, em seu canal no YouTube, não está havendo mobilização suficiente para rejeitar essa mensagem. Ele entende que é preciso urgentemente pressionar os deputados federais para um posicionamento contrário à propositura que pode tirar a liberdade dos brasileiros na web, na internet. Se isso passar, esqueçam as redes sociais, diz o youtuber Japa. Gente, vamos ligar para o deputado, mandar mensagem para o deputado federal para não passar esse projeto. Nós que utilizamos a internet queremos nossa liberdade. Internacional. O rei Charles III será coroado no dia 6 de maio de 2023, segundo já anunciado pelo Palácio de Buckingham, na Inglaterra. O evento será na Abadia de Westminster, em Londres. Ele é o sucessor da mãe, Rainha Elizabeth II. George VI, pai dela, foi o rei anterior, que morreu há 70 anos, deixando o cargo para a filha de 25 anos. Grida que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, está difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos, vamos lá. Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Danação eterna, sofrimento eterno ou inferno. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães que se desviaram de Deus, os feiticeiros e os que se prostituem, imorais, devassos, os homicidas, assassinos, os idólatras e qualquer um que ama a mentira, qualquer um que comete e pratica a mentira. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia com o imoral, que vive os pecados sexuais, o avarento, que é o trapaceiro, ganancioso, adorador do dinheiro, o idólatra, que adora o ídolo, o caluniador, o beberrão ou ladrão. Em Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46, está escrito: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Lições sagradas importantes para todos nós. São lições para aprendermos e guardarmos na nossa mente. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme o agravamento da iniquidade, ficam. As consequências ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera. Um outro filho violentou a irmã. Um filho matou o outro. E mais um filho insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida de Davi. Olha, Davi, inclusive, foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas, quando estava no leito de morte. Relação. Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ser pessoa que mantém a relação com o outro. Deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar. E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Deus nos usa. Olha, nós podemos ser instrumentos de Deus. Você sabia disso? Nós podemos ser instrumentos para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo mensagens. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Pela instrumentalidade do apóstolo São Paulo, foram convertidos o rico Filémon e o seu fugitivo escravo Onésimo, a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? Hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, muitos receberam anjos em sua casa sem o saber. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaço doméstico a grupos de oração, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja doméstica cristã daquela região da Europa. Salvação agora. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, é obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz da eternidade.
Quem rejeita Jesus morre nos seus próprios pecados e vai para a danação eterna, para o inferno, infelizmente. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade em plenitude para todo o sempre. Temos mais comentário aqui. Os dissimulados da esquerda que praticam lesa pátria. É importante você ouvir esse comentário, gente. A doença incurável da esquerda política radical, que eu chamo de esquerdofrenia, causada pelo marxismo cultural, pela escola fabiana e outras estultices ligadas ao comunismo, levam muitas pessoas à perdição. Então tudo isso leva muitas pessoas à perdição, tanto física quanto espiritual. É um endeusamento a pessoas, é uma subserviência a métodos surreais e impraticáveis até, para uma nação livre. É uma sodomização da sociedade, uma hipocrisia e dissimulação deslavada e coletiva. É uma apologia a tudo que não presta, inclusive ao crime. E um agir odioso e com ardiz. Essas ideias ateias, ardilosas e nefastas, essas ideias não nasceram no Brasil. Vieram de fora e foram fazendo a cabeça de muitos nécios brasileiros. Às vezes indivíduos que até se alfabetizaram, mas por uma linha do mal, e viraram pseudo-intelectuais. Essa esquerda, gente, é uma esquerda de rapina, e já se apropriou de bens da nação para o seu bel prazer, entregou boa parte do nosso dinheiro aos seus companheiros de outras terras, já devastadas pela mesma ideologia. E mesmo com as comprovações e evidências de tantos atos lesa pátria, continua lépida e fagueira e dissimulada com suas ações diabólicas sedutoras. Essa casta que pratica o crime de lesa pátria não tem consciência, não tem patriotismo, não tem pátria. São os apátridas, sem pátria mesmo. Não tem fé, não tem família, são filisteus infiltrados e corroendo a mente do povo de Deus. São anátemas. Parafraseando o apóstolo São Paulo, oxalá Deus não leve em conta o que vocês fizeram e fazem. Olha, eu pessoalmente acho que dificilmente Deus irá perdoar quem não se arrependeu. É o ensinamento que nós recebemos de Cristo. Os doentes da esquerda, os esquerdofrênicos, talvez ele, em sua magnânima bondade, perdoe. Mas os hipócritas, esses coitados, Jesus já condenou em sua primeira visita à terra, classificando-os de sepulcros caiados, víboras. Deus seja louvado. Um comentário também agora sobre ladrão que não se arrepende. Olha, cadeia para ladrão que não se arrepende. Brasileirinho insensato e piegas, atenção. Se você fosse um ladrão condenado em 2 ou 3 instâncias por vários juízes concursados, estaria na cadeia. Você não teria uma enxurrada de advogados para defendê-lo, não. E nem tanta possibilidade de recorrer. Só que tem gente que nunca trabalhou, que rouba, lava dinheiro, é condenado, mas vive gastando uma dinheirama dos nossos impostos, ameaçando todo mundo e zombando da cara dos brasileiros mais prudentes e sensatos. Nos Estados Unidos estaria preso para o resto da vida. E falando da dimensão espiritual, esta é a sentença de Deus. Ladrão que não se arrepende vai para o inferno. Pense nisso, porque é sério. Eu sei que muitos não acreditam,
mas é por isso mesmo que vão acabar ardendo no fogo do inferno. Comentário ou opinião: os nécios doutrinados da esquerda radical. Há pessoas que são arrogantes, inconsequentes, presunçosas, soberbas, desqualificadas. Não reconhecem seus erros. Todos nós podemos nos encontrar em algum momento da vida numa dessas qualidades. Por isso temos que pedir perdão diariamente, a fim de não cair nas armadilhas do maligno. Não podemos cair nas armadilhas do diabo. Mas existem aqueles indivíduos que são renitentes, que teimam em permanecer na sua posição de arrogantes, de estimuladores do conflito social, e não se convertem. São os propagadores da desordem, invasores de propriedade alheia, grevistas radicais, inconsequentes, ardilosos, filhos do pai da mentira, que aparelham o Estado, como fazem os comunistas, para seus interesses próprios. Há os que são assassinos, os que são roubadores, os hipócritas, sepulcros caiados. Alguns receberam a doutrinação esquerdofrênica e, coitados, não seguiram a catequese do apóstolo São Paulo, para que ouvissem tudo, mas retivessem apenas o que é bom. Ou seja, é preciso filtrar o que entra em nossa cabeça e ter o discernimento. Muitos doutrinados pelo marxismo cultural são nécios, seguem na vida toda até morrer o que foi imposto pelos doutrinadores. Isso é uma característica de ignorante. Parecem o asno, com as viseiras nos olhos, que o impedem de olhar para o lado. Esses não reconhecem os erros, os roubos, a corrupção, o adultério, a promiscuidade sexual, o ensino teleguiado de idólatras. Infelizmente, demonstram ter a mente diminuta e nenhuma fé em Deus. Não sabem ser moderados, lúcidos, sensatos, equilibrados, e não raro acabam até contaminando os mais incautos e piegas. São perigosos por isso. Os mais simples acabam sendo contaminados. Os mais puros caem nessa lábia. Da raposa. Lábia da raposa. Eles seguem um Deus humano, parecendo mais uma relação homossexual, homoafetiva, enrustida por um ogro barbado. Essas mesmas pessoas não querem curtir as férias em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, países que aplicam a ideologia comunista. Eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, países capitalistas. Para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos diz que o único dia fácil foi ontem. Deus está conosco nesta luta contra o maligno. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos lutando com gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. São palavras do apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos refletir? Infelizmente, há muita gente ateia que vai arder no inferno, não só por não crer, mas por desdenhar dos crentes. Temos que rezar por essas pessoas. A Europa caminha tristemente para a danação eterna. Os Estados Unidos, idem. O materialismo, os contravalores cristãos são muito claros. No Brasil há ainda uma esperança, mas existem também muitos indivíduos no mesmo caminho, principalmente na mídia em geral.
O que nós devemos fazer? Rezar pela conversão dos ateus e os não cristãos. Constatação. Olha, muita gente está desempregada porque quer, aqui no nosso querido Brasil. Muitas pessoas recebem o seguro-desemprego e não aceitam mais trabalho formal enquanto estão com esse benefício, ficando desocupadas até passar o período do recebimento do dinheiro. Para essas pessoas parece mais cômodo e vantajoso agir assim, ficar sem fazer nada, rejeitando até empregos formais. Conhecendo a igreja, olha, a igreja católica pelo menos, não prega a luta de classe e o nós contra eles. Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela sua humildade. Nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo. Morre-se uma vez e depois vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, a vida continua e ninguém fica dormindo. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu foi Nosso Senhor na revelação e foi colocada na Escritura Sagrada. Igreja tem autoridade para interpretar a doutrina, conforme a promessa de Jesus. Céu e inferno existem e são eternos. Quem está no inferno não sai mais. Quem está no céu também não perde essa graça mais. É uma reflexão tirada de pronunciamento, de homilia do padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Laranjeiras, Sergipe. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.